tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, a ser maduro, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. E agora eu te convido a abrir na passagem que me foi dada, que é João 15. E nós vamos ler poucos versículos. Vamos ler do 4 até o 9 de João 15. Amém, amados? Amém. Diz assim: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, disse o Senhor Jesus, nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus, não escutei ainda, como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei onde? Permanecei, Senhor, tua palavra lida. E o desejo do meu coração e da minha alma é que o Senhor venha ministrar de maneira poderosa aos nossos corações. Muito além daquilo que eu, Senhor Deus, tenho entendido e tenho sido confrontado pelo Senhor. Eu desejo que meus irmãos e minhas irmãs possam alcançar. Que os céus se abram de fato sobre nós nessa noite. E que nós possamos ser levados de maneira mais incisiva, de maneira, Senhor Deus, mais integral ao centro da Tua vontade. E sermos guiados pelo Teu Espírito enquanto nós respirarmos. Esse é o desejo do meu coração. E eu clamo a Deus que Tu faças muito mais. Porque Tu és Deus, poderoso para fazer muito mais além daquilo do que pedimos e pensamos, porque eu sei que o Teu Espírito opera em nós. Assim nós choramos, gratos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Podeis sentar. Amados, eu vou ficar numa luta aqui, que eu cheguei aos 15 anos, então quando eu vou ler, tenho que botar óculos. Mas se eu ficar com óculos, eu não vejo vocês. Aí eu tenho que tirar óculos. Aí minha esposa, às vezes, ela fica tentando me corrigir que eu consigo colocar o óculos assim, né? Nesse bota e tirei o óculos assim. Ela fica ali para mim, não, ajeita. Mas eu sei que vocês não vão reparar isso. Amados, quando a gente vai pegar o capítulo 13 de João, é o capítulo que a gente também conhece muito, que é o famoso João 13, famoso lava pés. Jesus pega os seus discípulos e vai lavar os pés dos seus discípulos. E nesse momento Jesus ele está demonstrando o que é de fato, o que é verdadeiramente ser um mestre. Eu comecei o estudo na minha igreja na terça-feira da semana passada, e ontem, foi o segundo dia, e é para formar liderança, para formar líderes. E ontem, meu desejo no estudo que eu dei foi mostrar à igreja o que é ser um líder segundo a visão do Evangelho, segundo a visão de Cristo, segundo a visão bíblica. E a gente nessa passagem, que foi uma das que eu falei,
nós vamos pegar Jesus Cristo falando: vocês dizem que eu sou mestre e Senhor, e de fato eu o sou. E aí eu comentava ontem com a igreja que chamá-lo de mestre até seria fácil, né? Porque ele viveu toda a sua vida ensinando. Então ele dava os ensinamentos que o povo dizia que antes nunca ninguém havia ensinado como Jesus. Então você olhar para ele, chamá-lo de mestre, seria até algo um tanto quanto óbvio. No entanto, você falar que ele é Senhor, porque quando a gente fala Senhor na nossa concepção social, a primeira coisa que nós pensamos é quem tem poder. E não só pelo poder, mas quem tem dinheiro. É difícil você ver alguém que você vai chamar de Senhor que não tem uma certa condição. E quando eu falava isso, eu dizia, mas quando a gente vai olhar Jesus ele era sustentado pelas mulheres. Jesus é esse que fala que as raposas têm seus covis, que os pássaros, as aves, têm seus ninhos, mas ele mesmo não tinha onde reclinar a cabeça. Então tu olhares para alguém assim e chamar essa pessoa de Senhor é algo muito contraditório dentro da nossa sociedade. Mas quando a gente vai olhar Jesus, a gente vai ver que esse Senhor, ele disse: vocês dizem que eu sou e de fato eu o sou. Vocês não estão errados nisso. E quando a gente lê a Bíblia, pastor Janaína, são raras as vezes que Jesus bate no peito e diz: de fato eu sou. Normalmente ele é arguído. O que ele faz? Ele faz igual os desenhos da minha época, né? Leão da montanha, saída pela direita, saída pela esquerda. Mas agora não, ele fala: eu de fato sou. E como vós me vedes fazer, fazeis vós também. O que ele estava fazendo, o mestre Senhor? Estava no chão, agachado e lavando os pés, um por um. Olha o que é um líder na concepção da Bíblia, na concepção de Cristo, porque o chamado de um cristão não foi chamado, como disse o Senhor em Mateus, para ser servido, mas foi chamado para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E se tu pulas daí e vai para Filipenses 2, aí está aí uma descida de rapel de Jesus Cristo, dizendo que ele é Deus, não quis ser como Deus, mas se fez como homem, depois se fez como servo, depois se fez maldito porque foi pregado numa cruz, maldito todo aquele que foi pregado no madeiro, mas que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E é Jesus mostrando o que é ser um líder na visão de quem foi impactado pelo poder de Deus. O líder não é aquele que dá as ordens, ainda que dê, mas o líder é aquele que está todo o tempo pronto para socorrer o necessitado e para mostrar como se cumpre a ordem maior, que foi a ordem de chamado de Deus Pai para a nossa vida. Amém? E aí, Mateus 13, ele vai ensinar isso. Aí depois a gente vai para João 13, depois a gente vai para João 14. E aí João 14, ele está preparando o pessoal para a sua partida. Ele está dizendo: na casa do meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mas aí ele não deixa ninguém ficar apavorado, ele vai dizer assim: olha, mas eu vos enviarei um Consolador, o Espírito de poder, o Espírito da promessa. E uma das coisas que me chama muita atenção nesses dois capítulos é que em João 13, ele vai dizer assim, Mateus está na minha cabeça, não sei porquê. Em João 13 ele vai dizer assim: vós já está limpos pela palavra. Chega em João 14, 21, ele vai falar assim: aquele que tem os meus mandamentos, quais são os mandamentos? A palavra, amém? Amém? Vocês estão aqui comigo, gente? Eu estou sozinho? Obrigado, tá? Me deixa sozinho não, por favor. Aí ele vai dizer assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então a gente vai ver João 13 ele falando que tem que ser limpo pela palavra, que se de fato alguém que o ama não vai só conhecer a palavra, vai ser um praticante, porque no grego essa palavra, aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse guardar não é aquilo que você pega, vai lá no baúzinho, bota no baú, pega um montão de cadeado, corrente e prende. Não, esse guardar isso está tanto dentro de mim, que eu vivo isso todos os dias enquanto que eu respiro, que a minha vida, ela flui a
palavra. Eu costumo dizer, pastor Pérez, que quando a gente vai falar sobre fazer discípulo, e essa é uma máxima que eu tenho já há alguns anos, e minha família está aqui que sabe do que eu estou falando, e o Senhor também sabe que eu falo isso há alguns anos, que ninguém pode dar o que não tem. É impossível. Não dá, não tem como. A gente só pode dar o que tem. Né? Hoje eu vim para cá, o pastor Pérez falou, quer que eu passe aí para pegar vocês? Eu falei, sim. Ele só me deu carona porque ele tem carro. No máximo que ele poderia me dar se não tivesse um carro seria uma companhia, né? Vamos, a gente vai caminhando junto, a gente pega, porque a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Então, quando eu vou fazer discípulo, e aí é o que eu creio que eu faço discípulo para Cristo, quando eu vou fazer discípulo para Cristo, eu tenho que ter Cristo em mim para que eu possa formar isso no outro. E o grande problema que eu vejo, quando eu falava aqui no começo, que hoje é como está difícil nós encontrarmos cristãos, é porque quase sempre a gente se torna, como a irmã falou ali, nós nos tornamos religiosos. Nós somos apaixonados pelas caixinhas que a gente fala, aqui tem 2 metros, aqui tem 3, aqui tem 1,5. E eu me encanto com Jesus, que Jesus não tem nada desses padrões. Eu costumo dizer, e isso para mim é altamente bíblico, que só quem constrói padrões é o ser humano. Vou explicar para vocês. Aí vocês podem falar assim, mas pastor, o cachorro, o leão, eles têm costume de marcar o seu terreno. Mas até onde eu sei, quem foi feito à imagem e semelhança do Senhor somos nós, amém? Nós que temos o Espírito de Deus, amém? Amém até aí? Então a gente vai ver Jesus ele falando assim, pastor, vem um cego, ele fala para o cego, ó, vai, a tua fé te salvou. O cara está querendo cura, mas ele sabe que é algo muito mais importante, muito mais poderoso do que a cura, que é o nome escrito no livro da vida. E ele fala, a tua fé te salvou, mas juntamente com isso, o cego ele passa a ver. Aí o outro cego, ele faz algo que a gente quando lê na Bíblia, a gente pode até achar legal. Mas se eu fizer, vocês vão chamar no mínimo o bombeiro, vai falar que eu estou doidão, ou vai chamar a polícia para me prender. Porque ele cospe no chão, faz um lamaçal e taca no olho do cidadão. Ainda fala para o cara, você não vai limpar assim não, você não vai pegar qualquer aguinha, você vai andar ainda um pouquinho, vai até no tanque de Siloé, lá que você vai lavar os olhos e vai começar a ver. E acontece isso. Eu te pergunto, cadê o padrão nisso? Eu não vi esse padrão nesse negócio. Tem um montão de pessoas que Jesus vai e fala, ó, tu já está curado. Mas vem uma mulher, lá no escondidinho, passando por baixo de todo mundo, só toca nele, e ela é curada. E ele fala assim, alguém me tocou. Aí ó, outra doideira, um montão de gente empurrando, uma multidão, você lê lá o texto, é uma multidão que está empurrando, mas ele fala, alguém me tocou, que alguém tocou com fé, tocou diferente, ele fala, porque de mim saiu virtude. Eu te pergunto de novo, cadê o padrão? O único padrão que eu conheço de Cristo é que sem fé a gente não consegue nada. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas mediante de fé, falando assim, Senhor, o vento é livre, sopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Eu não tenho que ter preocupação de onde o vento está vindo, nem o que ele vai fazer. A minha única preocupação é dizer, me leva na direção que o Senhor quer soprar e não me deixe ser pedra de tropeço, em nome de Jesus. Porque o Espírito ele é livre e precisamos compreender isso. Ele pode soprar aqui de uma maneira, em Curicica de outra. Aqui mesmo ele pode soprar na vida de irmãos e irmãs de maneira diferente, porque ele não tem padrão. O padrão é santidade, é fé, é amor. O resto é agir de Deus que é todo poderoso. E aí chega no 14, ele está falando isso em João 14. E chega no João 15, onde é o tema, onde é o texto, né, que o pastor Pérez me deu. E aí eu vou tentar começar a pregar. No texto que me foi dado. Oi, irmã? No texto que me foi dado. A gente poderia esmiuçar muitas coisas nesse texto, mas que fugiria daquilo que foi proposto. Então eu quero me ater mais naquilo que foi me proposto, me foi dado nessa noite.
Quando a gente vai falar sobre Cristo, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Qual a primeira coisa? Senhora, qual a primeira coisa que vem na cabeça da senhora quando a gente fala Jesus? Salvação. Para você, pastor, amor. O grande problema da gente é que a gente ainda não aprendeu o que Paulo disse. Paulo disse assim: o amor de Cristo me constrange. Quer dizer, o amor de Cristo me deixa sem graça, ele me deixa encabulado. E tem uma música que a gente canta muito hoje em dia que fala: que amor é esse? Como pode alguém me amar desta maneira? E por causa desse amor que alcançou Paulo, que o libertou, ele disse: por causa desse amor eu me torno escravo, por causa dessa liberdade eu me torno escravo de Cristo. Só que a gente ainda tem um pensamento, me perdoe com todo o carinho que eu vou falar para vocês, né? Se depois vocês não quiserem mais que eu volte, é só avisar o pastor Pérez, tá? E a pastora Janaína, eles vão me falar. Mas o grande problema da gente é que a gente ainda não vive no amor, a gente vive no interesse próprio. Minha amada, com todo respeito, por favor, quando eu falei a primeira coisa que veio na cabeça, o que é que ela falou? Salvação. Pensando em quem? Em Jesus? Pensando na Senhora. Porque muitas das vezes nós estamos aqui dentro, não por quem Jesus é, mas por aquilo que Ele pode nos dar. Eu costumo dizer lá na minha igreja que quem vai à igreja, que se diz cristão, e vai à igreja para ser abençoado, precisa se converter. Porque a Bíblia, principalmente em Efésios, vai me dizer que eu já sou abençoado com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Já sou, não vou ser amanhã, não vou ser daqui a 2 dias, eu não fui só no passado, eu sou. Se eu estou em Cristo, eu sou. Se eu estou em Cristo, toda a autoridade me foi dada através do nome de Jesus. Não vai me dar, já me deu. Eu estou nele e ele está em mim. E se eu estou nele, se o Espírito dele em mim habita, eu não vou ter herança, eu já sou aquele que recebeu a herança. E o grande problema da gente é que a gente ainda olha a Cristo como esse que, me perdoe, como gênio da lâmpada mágica. Eu vou esfregar, o gênio vai aparecer, eu vou falar: quero esse desejo, e ele vai dar. Mas o nosso Deus a quem nós servimos, ele é amor. Ele é amor. E o convite dele é para que nós sejamos como ele é. Se ele é amor, quem que eu e você temos que ser? Amor. E aí, quando ele quer resumir tudo, ele vai falar assim: ame a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o entendimento, com toda a sua alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. Fazendo isso, cumpriu-se todas as leis e os profetas. Jesus quis resumir tudo. O que ele falou? Amor. Ame. E aí, quando a gente vai pegar esses textos, e principalmente esse que me deram, Jesus falou assim: olha, se vós permanecerem em mim, nós estamos permanecendo no amor. Amém? Se eu permaneço no amor, e o amor permanece em mim, daremos muitos frutos e vamos ser reconhecidos como discípulos e discípulas do Senhor. E aí, por favor, pastor Pérez, pastor Janê, com todo o carinho, nós vamos ser reconhecidos por quê? Porque a gente tem uma cartilha de como fazer discipulado. Nós vamos ser reconhecidos porque a gente fala mais língua do que o outro. Nós vamos ser reconhecidos porque a nossa igreja enche mais ou é mais vazia do que a outra. Nós vamos ser reconhecidos porque frequentamos a igreja de segunda a segunda, somos dizimistas, fazemos jejum, oração. É por isso que vamos ser reconhecidos? Não, porque Jesus falou para os fariseus: com a boca vocês me confessam, mas o coração está longe de mim. Vocês limpam o exterior. E ele jejuava, ele fazia esse treco todo. Quando nós vamos ser de fato reconhecidos como discípulos do Senhor? À medida que nós amamos a Deus sobre todas as coisas e amamos ao nosso próximo como a nós mesmos. E aí a gente vai ver, na experiência que eu tenho, principalmente na igreja metodista, e tem uma outra que eu não vou citar o nome, mas que a gente vai ver quando começou essa intensidade, essa entrega, essa busca sobre o discipulado, que é altamente bíblico.
Quando Jesus, vocês vão ver que quando Jesus ele lava os pés, ele está dentro de uma casa. Quando a gente vai ler Atos dos Apóstolos, vai dizer que eles se reuniam na casa e no templo. Isso é totalmente bíblico. De casa em casa, Paulo passava a sua vida ensinando, mas também se reunia nos templos. O que eu estou querendo dizer é que nós, quando nos jogamos nesse impulso de fazer o discipulado, e aí, me perdoa, gente, como a gente gosta de regras, como a gente gosta de normas, como a gente gosta de cartilhas onde vem primeiro passo, segundo passo, ponto 1, ponto 1, 1.1, 1.2, 1.21, a gente gosta muito desses negócios assim. Mas quando a gente vê Jesus fazia discípulo onde? Na vida. Eu gosto, estou tentando aprender a surfar, não estou podendo porque eu machuquei o meu joelho, vou ter que operar mesmo, agora correr atrás aí para operar. Mas eu costumo dizer que Jesus ele foi o primeiro surfista que existiu. Não é blasfêmia não, gente, não é heresia não, foi o primeiro a andar sobre as águas, não é isso? Foi o primeiro surfista. E o mar não estava calmo, está falando o pastor Pérez, né? Eu não sei se ele deu rodada, não sei como ele fez, mas ele foi o primeiro a andar sobre as águas. E como Jesus gostava de praia, você vai ler a Bíblia, Jesus estava à beira-mar. Quando não fala beira-mar, fala Jesus estava no caminho. Jesus estava no caminho, a caminho de, vindo de caminho de. Nós vamos encontrar Jesus sempre na vida, respirando, transpirando, exalando o amor e fazendo discípulos para Ele, para a glória dEle. Tinha regras. Qual era a regra? Era amar. Vai lá, João 4, está a samaritana lá, meio-dia ela vai buscar água, porque todo mundo ia buscar água cedão, porque mulheres principalmente, né, tem que começar a fazer as coisas cedo, para meio-dia, né, quando eu falo principalmente é porque as que normalmente, né, tem esse carro, hoje em dia jornada dupla, né, fora e dentro, e aí vai cedinho, para meio-dia, 1h, o papai já está pronto. Essa mulher não, ela vai buscar água ao meio-dia, porque ela não queria ser encontrada, ser vista por ninguém. Porque se nos dias de hoje a mulher conta a história dela, para nossa época a gente se escandaliza, porque ela já tinha tido 5 maridos, e o que ela tem não é dela, não é para escandalizar? Imagina na época de Jesus. Então ela vai meio-dia para buscar isso, para buscar água. E se você vai ler o texto, fala que importava a Jesus passar por Samaria. Enquanto que ela fugia de todo mundo, Jesus ia ao encontro dela. E aí tem a grande pregação. E aí vou abrir um outro parênteses. Nós estamos numa época que pregadores só querem pregar para a multidão, né? A gente vai pegar as maiores e melhores pregações, ao meu ver, de Jesus, é para uma pessoa. É que ele é a água da vida e verdadeiros adoradores é o que ele busca, é para a mulher samaritana. É necessário nascer de novo, é para o homem só, Nicodemos, e também está em João 3. As grandes mensagens de Jesus foi assim, cara a cara, tete a tete, porque ele gosta da vida, ele gosta de gente. E quem gosta de vida, gosta de gente, vai exalar Cristo na vida, cuidando, tendo toque, falando com gente. Não é norma, não são regras, é aquilo que a gente é aquilo de Deus que está em nós e que a gente não consegue não exalar isso, não consegue não transpirar isso. Mas quando a gente tem todas as regras, todas as normas, mas o amor de Deus ainda não nos impactou, a ponto da gente pensar em Deus, a primeira coisa que vira à nossa mente ser amor, a gente vai ficar fazendo um montão de robozinho, um montão de papagaios, mas raramente a gente vai promover nas pessoas verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Raramente a gente vai viver esse amor que vão olhar para nós e vão dizer que de fato somos discípulos e discípulas do Senhor. Porque o que esse texto de João está falando é que se vós estão em mim, quem eu sou? Lembra, João 13, ele fala de palavra. Quem é a palavra? Jesus, o verbo que se fez carne. Chega em 14, ele fala da palavra. Se ele fala da palavra e ele quer resumir a palavra, ele fala que tem que amar. E quando vai falar sobre Deus, vai falar que ele é amor. O que então que a gente tem que viver quando ele está dizendo, se tiverdes em mim e eu estiver em vós? Ele está falando que a gente tem que amar.
É amar. Não tem outra maneira de olharem para nós e dizermos que nós somos cristãos se não for amor. Escuta o que eu vou dizer para vocês. Sabia que nós podemos fazer o bem tendo um coração ruim? Creio que todo mundo sabe disso. A gente pode fazer o bem por interesse. A gente pode fazer o bem só para ter uma consciência tranquila, falar assim, poxa, posso botar agora aí na cabeça no travesseiro porque eu fiz o bem. Nós somos tão horríveis, mas tão horríveis que nós somos capazes de atos bons sendo maus. E é por isso que Jesus disse que sem mim nada podeis fazer. Lembra quando eu li 1 Coríntios 13? 1 Coríntios 13 diz que a gente pode dar a vida, pastor Pérez, que a gente pode dar todas as certezas. E a gente que crê nos dons, né, a gente ama quando tem uma profecia, quando, né, o movimento Penteca acontece, mas fala que o movimento Penteca pode acontecer se não há amor. Para Deus não vale nada. Por isso que ele está dizendo em João, sem mim nada podeis fazer, porque Deus só chama alguma coisa de alguma coisa, isso é, Ele só imputa valor a alguma coisa, se essa alguma coisa ela é feita por amor. Se não há amor, o povo pode te aplaudir, tu podes aparecer na televisão, tu podes ganhar um prêmio, mas o grande eu sou está te reprovando. Ele está dizendo, tudo isso que você fez para mim é nada. Tem aplauso? Tem. Mas lá no céu tem uma cabeça fazendo assim, ó, ainda não me conhece, ainda não sabe quem eu sou. E quando eu falei que quando começou esse impulsionar, né, grande nas igrejas e na nossa igreja, de voltar àquilo que é bíblico, de voltar ao discipulado, o que mais apareceu foram regras, o que mais apareceu foram cartilhas, mas quase a maioria não teve um encontro com Deus, no sentido de ser transformado por esse Deus de amor que nos leva a amar. Pastor Pérez, quando ele começou o culto aqui, ele falou da vida emocional. Lembra, pastor Pérez, na direção? Ele falou, né, da nossa parte cognitiva, né, a nossa cabeça, a nossa mente, e falou da parte espiritual. O que eu tenho visto hoje, porque, né, é uma carência, eu creio aqui que todos saibam, né, nunca os psicólogos, psicanalistas ganharam tanto dinheiro como na nossa época. As fobias hoje são assim coisas avassaladoras, as depressões são coisas que estão enchendo os consultórios, porque hoje há uma carência muito grande emocional, e naquilo que eu creio, há carência emocional porque falta a principal emoção, o principal sentimento verdadeiro, que se chama amor. Como isso falta, o que as igrejas, a maioria, faz? Mexem com o nosso emocional. Só que é comprovado que o nosso emocional, ele vicia. Então, o que hoje me agrada, vai chegar uma hora que ele não vai me agradar mais. E eu vou precisar ser mexido de novo com uma outra coisa que venha abalar, venha mexer o meu emocional. Vai chegar uma outra hora que isso que é novo também não vai me atender. Eu vou precisar de outra coisa nova que ela venha encher, mexer, mover o meu emocional. Ah, pastor, o senhor está dizendo que emocional é ruim? Não, porque eu estaria dizendo que o que Deus criou, ele é ruim. Mas dentro disso que Deus criou, Ele falou que tem uma base, tem um alicerce, que tem que permear tudo isso, que se chama amor. E não amor segundo o que a sociedade diz, mas amor segundo o que o Pai nos ensinou e não nos ensinou. Em João 14 Ele disse, não vos deixarei órfãos, vos enviarei o meu Espírito, Espírito de amor. Amém, amados? Se estiver sendo muito ruim, eu fecho a Bíblia, né? Eu vou embora, agradeço, porque a cara de vocês está quase me derrubando aqui, né? Porque nós precisamos ser discípulos e discípulas de Jesus de verdade. E eu volto a repetir, você não é discípula do Senhor Jesus porque você vem à igreja. E aí, eu não estou dizendo que não é para você vir. Eu estou dizendo que quando você vem, porque é discípulo, é uma coisa. E você, só o fato de você vir, não se render a esse amor, não faz de você um discípulo. E aí eu quero mostrar um pouquinho da Bíblia nisso. Se você vai abrir em Atos 10, tem um homem chamado Cornélio.
E aí esse homem, diz a palavra, vocês deixam eu tirar meu paletó? Que eu sou calorento demais, você deixa? Eu estou derretendo aqui. Durei, né, filho? Durei. Minha esposa já está acostumada que raramente eu consigo ficar com esse negócio, que eu transpiro muito. Esse cara chamado Cornélio, ele não era judeu, ele era gentio. Mas a Bíblia vai dizer que esse homem que era gentio, que não conhecia ainda a pregação do Evangelho, mas conhecia o Deus do Evangelho. Escutem, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas se ouvir hoje a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Não basta só ouvir, ela tem que ser senhora da minha e da sua vida. Nós temos que crer nela. Crendo nela, o Deus se revela a nós. O Cornélio não conhecia essa palavra revelada em Cristo Jesus, mas ele conhecia a história dos judeus. E aí, por causa disso, ele tinha fé nesse Deus do Evangelho. Faltava ele conhecer o Evangelho desse Deus. E aí a Bíblia vai dizer que as esmolas, tudo o que ele fazia era agradável aos olhos de Deus. Fala que as orações dele e as esmolas dele. Por favor, entendam isso. Os atos de Cornélio revelavam de fato quem ele era, a ponto de o próprio Deus dar testemunho, como também conta de Jó, de Cornélio. Mas entenda que nem todos os nossos atos podem ser aprovados por Deus, porque, como eu disse antes, a gente pode fazer as coisas boas, mesmo tendo um coração mau. Mas no caso de Cornélio, não. O que ele fazia não era um estereótipo, não era uma máscara, não era uma hipocrisia. O que ele fazia era aquilo que de fato ele era. E Deus se agradava de Cornélio. Aí vem Pedro, o religioso. Qual o nome da irmã? Flor. Vem Pedro, que estava nesse processo de amadurecimento, que ainda trazia muitos resquícios do passado. Escuta, quando a gente vai ler Romanos 8, veio uma lista lá dizendo: nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas se você olhar nessa lista, quando vai falar dos tempos, fala do presente, fala do porvir, fala do futuro. Não nos fala do passado. Porque se você deixar o passado, te afasta da comunhão que há em Cristo Jesus, porque ele vai te prender, ele vai te, como o pastor falou, ele vai te acorrentar e ainda vai te julgar. Por isso que em Cristo Jesus todas as coisas se fizeram novas, e as velhas ficaram, se passaram, não existe mais. O único momento que a Bíblia vai falar do passado é que quando vai falar em Jeremias: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Se não é para me dar esperança, fique no mar do esquecimento. E aí, esse Pedro ainda tinha os resquícios do passado. Deus, gente, quando a gente está preso à religiosidade, quando a gente não entende que o ser cristão, o ser discípulo é amar ao próximo, a gente permite que regras, que religiosidade nos impeçam de fazer com que o amor de Cristo chegue a outras pessoas. Deus tentando convencer Pedro. Pedro está lá em todo o seu ritual, orando, no momento de jejum, lá no terraço, orando. Vem o Senhor e desce lá o lençol e um montão de comida que, para quem gosta de churrasco, eu sou fresco, eu não como carne vermelha, não consigo gostar, né? Não é porque a minha religião não permite, não, é porque eu não gosto mesmo desse negócio. Mas eu fiquei noivo numa churrascaria, né? O que a gente não faz por amor, tá vendo? Amor faz essas coisas. E aí, desceu a primeira, vira Pedro: Senhor, o Senhor sabe que desde... Ainda faz um discurso bacana, né? Parecia político. O Senhor sabe que desde a minha infância eu nunca botei nada imundo na minha boca. E o Senhor fala para ele: não considere imundo aquilo que eu purifiquei. Isso acontece a primeira vez, acontece a segunda, acontece a terceira. Quando acontece a terceira, já estão lá os empregados de Cornélio à porta, falando assim: ó, o Senhor apareceu para o meu Senhor. Já arrebentou Pedro, porque o Senhor apareceu para um ímpio, para um cara que não era judeu, e falou para o senhor ir lá. Aí vai lá Pedro, cheio de pompa. Olha só, gente, como um coração religioso que não tem amor é complicado. Vocês sabem que não é digno estar na casa de um publicano, de um gentil, para pregar o Evangelho. Mas o Senhor me apareceu lá. Ele faz todo o sermão para explicar porque ele estava ali, enquanto que Cornélio já sabia que ele tinha que estar ali há muito tempo, antes dele. E aí ele começa a pregar. E Deus, para mostrar a Pedro quem Deus é, Deus dá uma de mal educada. Escuta a história. Pedro está pregando.
enquanto Pedro, depois você lê lá Atos 10, enquanto Pedro está pregando, o Espírito de Deus interrompe a pregação de Pedro e derrama-se sobre todo o povo que estava na casa de Cornélio. E quem lembra a história é o pessoal que em nome de Jesus vai abrir suas casas para a pregação do Evangelho. A primeira coisa que Cornélio fez, chamou vizinhos, chamou amigo, chamou parente, e todos foram cheios do Espírito. Porque o Espírito, ele é livre, ele sopra onde há amor. Se você amar, o Espírito vai soprar na tua casa, na tua família, na vida dos teus vizinhos. Porque ser cristão, ser discípulo é viver o amor de Cristo Jesus em nós. Amados, eu tenho que terminar, porque esse bendito desse relógio ali não para. Mas tinha algumas coisas que eu queria ainda falar, mas eu não vou poder, não vai dar tempo de eu falar. Mas eu queria que ainda que você abrisse pelo menos em Mateus 7,12. Pelo menos aí. Pastor Pérez está falando, se você volta. Eu falei, acho que não vão deixar mais não, pastor. Mateus 7,12. Mateus 7,12. O que está escrito aí? Tudo o que quereis que façam a vós, fazei vós. Ah, está ali, né? Portanto, tudo o que vós quereis que vos façam, fazei-o também a vós, porque esta é a lei e os profetas. Tudo, vê se não tem tudo a ver de novo com amor. Vou resumir, tá? Jesus falou de novo, vou resumir o que é viver aquilo que eu chamei para vocês viverem, de tal maneira que olhem para vocês e vejam que vocês são meus discípulos. Tudo que quereis que vos façam, fazei vós também. Se eu quero ser abraçado, também vou abraçar. Se eu quero ser paparicado, também vou paparicar. Se eu quero ser perdoado, eu também vou perdoar. Se eu quero que o outro me entenda, eu também tenho que entender o outro. E eu termino com essa fala de entender o outro. Eu não sei quantos nós aqui somos, mas uma coisa, né, que meus olhos me permitem ver, a gente tem diferenças de idades aqui. E a gente vai compreender que se cada um aqui quiser levantar e falar o que acha, vamos botar assim, o que acha do pastor que está pregando hoje, talvez as opiniões sejam as mais variadas possíveis. Mas o grande legal disso daí, que não é tão legal, é que todo mundo vai achar que tem razão. E raramente quem acha que sempre está com a razão, não respeita e nem tampouco ouve o que o outro está falando. Então, para que eu viva em amor, da maneira que eu quero ser ouvido e que busque me entender, eu tenho que tentar buscar em Deus ouvir o outro e querer entender o outro. Porque pode ser que na verdade ninguém esteja certo. Pode ser que na verdade cada um tenha um pouco de razão. E pode ser que na verdade que todo mundo esteja errado e precise da revelação de Deus para poder entender o negócio. Mas o grande problema é que nós vivemos ainda uma vida de egoístas. Uma vida, me perdoe, amados, uma vida, eu tenho 17 anos de pastoreio, então eu posso falar um pouquinho com propriedade. Nós vivemos uma vida de vaidade. Nós precisamos nos converter ao amor de Deus. Porque quando eu comecei essa mensagem, eu comecei falando que esse Deus que é Senhor e Mestre, Ele senta e lava os pés dos discípulos e fala que vós estáis limpos pela minha palavra. Meu desejo é que o Senhor possa ministrar no coração de vocês aquilo que eu não consegui alcançar. Mas eu quero, em nome de Jesus, que vocês saiam aqui de uma certeza. Você pode morar na igreja. Você pode fazer um buraco aqui de tanto ajoelhar e orar. Você pode pegar teu dinheiro, tua vida e dar em resgate de alguns. Mas se tu não tens amor, você ainda não encontrou a Cristo. Você ainda não é um discípulo e discípula do Senhor. Não tem como. Meu desejo é que o Espírito coloque isso em nossos corações. Porque igreja não falta. Mas se de fato fôssemos cristãos que amam, já teríamos mudado a história do Rio de Janeiro. É só você contar o número de igreja e o número de membresia que deve ter se somar esse treco todo. Porque o Rio continua como está. Porque falta na gente alguém que ore e ore com amor. Alguém que abrace e abrace com amor. Alguém que venha adorar a Deus e venha com amor. Alguém que olhe aquele que errou e o perdoe, porque o amor perdoa. O amor não se ufana, não se soberbece.
Que o Senhor nos leve a esse segredo em nome de Jesus. Amém. E se de alguma maneira isso falou ao seu coração, com a permissão do pastor Pérez e a pastora Janaína, mas também com a ajuda deles, eu te convido a vir aqui no altar.